Amém? Então, o livro de Êxodo, escrito aí por Moisés, no capítulo 3, verso 13 a 15, diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém? Deus, Pai, eu glorifico o Teu nome, Tu és santo, Tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, possa nos encontrar com o coração contrito, quebrantado diante do Senhor, para que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, o encontro de Deus, ou melhor dizendo, de Moisés com Deus, quando Deus o chama para ir falar a Faraó, para falar com o povo de Israel, que estava escravo no Egito, para os libertar. Mas Moisés ainda não conhecia Deus. Até podia ter ouvido falar nesse Deus de Israel, pela sua descendência, tudo, mas ele ainda não conhecia. E naquele momento ele quer saber quem é Deus, como que é seu nome, como que eu vou te chamar, como que é. Né? Eu também já tive essas crises. Como que é o nome de Deus? Lá, muitos tempos atrás, qual a aparência de Deus? São questões menores, questões que... nós necessariamente nós não vamos saber a aparência de Deus só quando nós estivermos lá, mesmo junto com Ele. Mas o nome de Deus aí foi convencionado lá pelos israelitas, os judeus, Yahvé, chama ele de Yahvé, e ainda mais o tetagrama lá, né? YHWH, Yahvé, impronunciável para nós, né? Aí o povo coloca umas duas vogais no meio ali, né? Um A e um E para dar mais condições da gente pronunciar, mas é verdade que o nome de Deus não é comprovado que era aquele nome, né? Se perdeu o próprio nome de Deus, aí se chama de Yahvé, porque nós iremos saber exatamente quando estivermos na glória. Então ele fala simplesmente: eu sou o que sou. E é uma coisa muito incrível essa designação de Deus, que é exatamente o que ele é. Ele vai se apresentar e se qualificar como esse Deus eterno, soberano, acima de todas as coisas, ao mesmo tempo tão próximo, ao mesmo tempo tão misterioso, nós não temos condições de entender, de compreender aqui neste tempo. Então Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Nós, nenhum outro ser, nenhum outra, né? Somente Deus, Ele é assim, um ser supremo, todas as coisas, os outros foram criados, tudo tem uma limitação, tudo tem como você mensurar, mas Deus não tem. Então ele é exatamente o que ele é. Nós, às vezes, aparentamos ser uma coisa que não somos, ou às vezes não queremos, ou não demonstramos que nós realmente somos, ou então tem alguma falha, ou quer ser mais do que é, ou quer ser menos do que é. Ou trabalha o contrário de alguma dessas duas possibilidades. Mas Deus é exatamente o que Ele é. Por isso Ele fala com propriedade: eu sou o que sou. Nem mais, nem menos, mais não tem como. Né? Não tem nada mais do que Deus. E menos também, o nosso Deus é poderoso para ser menos. Né? Então Ele é exatamente o que Ele é. E na Bíblia, né, você não vai encontrar nenhum personagem, entre aspas, né, que Deus não é personagem, mas o nome, o ser mais importante do que Deus. Tudo se resume, quando eu digo Deus, né, vamos estar aí, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São, né, quem já estudou e já pensou, já ouviu falar, leu, estudou sobre a Trindade. Então é o Deus, um só Deus em três pessoas, mas Ele é absolutamente o que Ele é. Então Yahvé na Bíblia, Ele se revelou a humanidade através da criação. Quando Ele criou lá Adão, Ele fez os seus feitos
milagrosos, descritos aí na Bíblia, né? Cada vez que a gente lê lá, a gente fica, pelo menos eu fico impressionado a criar tudo assim, somente com o seu falar, com a sua voz, o seu poder, através do seu amor, da sua graça, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes nós tentamos querer separar, evidenciar uma das três pessoas, na criação, o Deus Pai, na graça, a redenção no Filho, no Jesus Cristo, neste tempo agora do Consolador, no Espírito Santo. Mas a verdade, às vezes, nós tentamos colocar isso, às vezes, só para facilitar um pouco nossa compreensão limitada. Mas são inseparáveis. Na criação estavam os três, as três pessoas, não os três deuses, as três pessoas. Na redenção, na cruz, estavam os três. E agora, nesse tempo da consolação, está os três. Lógico, é o Espírito Santo que habita em nós, nesta época. Então, o que nós precisamos é não questionar quem é, o nome principalmente, mas entender que o nosso Deus, Ele tem se revelado a nós, tem nos demonstrado quem Ele é. E é lógico, dentro da compreensão de cada um, do encontro de cada um com Ele. Naquele dia lá foi Moisés. Literalmente foi aquele encontro que transformou a vida de Moisés. Moisés já vinha naquele processo de conhecer Deus, de saber quem Ele é, de se encontrar Ele mesmo. Pensa lá, Moisés, filho de judeus, criado pela filha de Faraó, dentro da cultura egípcia, sabedor, ele conhecia só os deuses egípcios, mas tinha noção, tinha o conhecimento de um Deus, do Deus dos israelitas. Pensa a confusão que estava na cabeça dele. Ele era descendência de um povo, criado com outro povo, com outros deuses, mas agora ele encontra o seu Deus verdadeiro. E ele quer tirar essas dúvidas. Até de vez em quando eu falo, né, principalmente na escola bíblica aí, né, o questionamento, você questionar para entender, para saber, para conhecer, é válido. O que não dá é para você questionar a grandeza, a soberania, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Aí não se dá para questionar. Questionar Deus, não. Questionar, fazer questionamentos para saber como Deus age em nós, é lógico que sim. Então, isso traz, né, para nós, ou melhor, esse nome se originou da resposta de Deus a Moisés, desse questionamento de Deus a Moisés. Porque Moisés, voltando lá à sua cultura egípcia, uma comparação assim um pouco idiota, né? Mas como eu fui criado na cultura católica, então se dá uma denominação para tudo, santo daquilo, santo Maria tem várias e várias denominações de nome dela, senhora disso, senhora daquilo, e aí vai. Então você é acostumado, doutrinado a dar nomes a tudo, né? Você vai ser devoto disso ou daquilo, e no Egito não era diferente, tinha Deus lá, o cristiano sabe melhor do que eu. Fosse para ele explicar aqui, né, lá, o Ra, não sei mais quem, e aí vai, né? Ra era o Deus supremo deles lá, né, do Egito. E aí vai outros deuses lá. Então Moisés sabia cada nome. Agora que ele encontra com Deus verdadeiro, ele queria saber de Deus qual era o seu nome. Como que eu vou te identificar? A hora que eu vou falar para o seu povo lá, para o povo de Israel, como que eu vou identificar, como que eu vou nomear você para eles? Ó, fulano ou ciclano, um ser assim, me enviou vocês. Esse era o questionamento, porque ainda não conhecia. Ele estava preso a essas coisas de menor importância, de querer saber a forma de Deus ou essas coisas. Mas, ao longo do caminho, Deus vai o modificando. Então, quando Deus ele se apresentou a Moisés, nesse lado que eu disse lá no início, como alguém parece assim, intocável, distante de nós, a um ser tão superior como ele é, mas ao mesmo tempo ele vem com a outra faceta de Deus que o povo ainda não conhecia, aquele Deus presente, e um Deus eterno. Sabe lá quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não para dizer que era o Deus dos três patriarcas, mas no sentido de ser eterno, que ele continua, aquela continuidade
de ser. Essa é a resposta que ele deu para Moisés. Vai lá e fala para o povo que eu sou um Deus eterno. Sou um Deus limitado que vai agir só aqui. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, essa continuidade de um Deus eterno. Então é nessa perspectiva que nós devemos olhar para Deus. É um Deus supremo, muito além da nossa compreensão, na sua forma, na sua característica, no seu ser em si mesmo, mas ao mesmo tempo é um Deus tão presente que habita dentro de nós. Aquele Deus pessoal, aquele que eu posso dizer, o meu Deus. Aliás, a pessoa que ainda não chama de meu Deus, talvez que ainda não o conhece, talvez que ainda não se encontrou com ele. Você não fala assim, popularmente aí no meio dos seus parentes, seu ambiente de trabalho, lá minha igreja, ao meu pastor, não fala assim, nós não temos essa mania de falar, mas você fala assim, o meu Deus, ou você fala só Deus, o Deus e tal, Deus, mas você não tem muito costume de falar o meu Deus, não é assim? Não que eu sou o dono dele, que eu me apropriei dele, mas porque ele é meu Salvador, meu Senhor. Quando a gente fala esse de meu Deus, que eu tenho uma intimidade, eu sei quem ele é, eu o conheço, ele habita dentro de mim. Você não fala aí para as mães, para os pais, o meu filho, ou para o seu pai, sua mãe, minha mãe, meu pai? Então, é o mesmo questionamento. Por que não é o meu Deus? Ele é meu, você é seu, aí é problema que você vai ter que resolver. Mas ele é meu Deus. E é isso que Moisés começou a descobrir e que nós devemos descobrir. Então, em primeiro lugar, Yahvé é um ser absoluto, Yahvé, ser absoluto de Deus. Ou seja, o nome Yahvé é o nome que mais se convencionou. Aí, ao longo da história, foi se mudando, aí, foi colocando nomes pelos atributos de Deus ou pelas situações de Deus. Deus dos exércitos, né? Deus é minha bandeira, e aí vai, né? Já estudamos aí há muitos anos atrás, né? Pastor João deu uma lição muito boa na escola bíblica sobre os nomes de Deus, os significados em cada momento da história do povo de Israel. Eles iam falando, Deus é isso, né? Yahvé tal, Yahvé isso, né? Yahvé Nissi, Deus é minha bandeira, quando lá foi necessário chamar. Mas o nome mais, talvez apropriado, ao qual se designou é Yahvé. Mas, voltando, então no contexto bíblico, o nome descreve algo muito específico. Para nós, a nossa cultura brasileira é muito fraca. O nome não traz um significado. Já leu a Bíblia, já estudou um pouquinho lá do povo, da história de Israel? Cada nome tinha um significado. Então, significa algo o nome dos povos de Israel. O nosso não, você coloca Onã, sabe porque achou bonito ou viu lá na Bíblia, mas o que significa? Para Israel tem. Você pode pesquisar que na língua hebraica vai trazer algum significado. O meu nome, José, lá de casa era 11 irmãos. Todos começam com E. O meu era para ser Edelson. Mas como meu avô, pai da minha mãe, faleceu sem nenhum neto conhecer, aí quis homenagear ele com o meu nome. Comigo, né, com a minha pessoa. A minha avó pediu, coloca José, que nem um dos netos conheceu. Aí ficou José Edelson. Não tem significado. José, o que significa? Você não sabe? Só ver lá a história de José, lá, de Jacó. Deus acrescenta mais um filho, né? Me acrescenta mais um filho. Isso significa José. Mas a minha mãe, meu pai, minha avó não sabia disso. Colocou por causa do meu avô. Estou falando, o brasileiro não tem cultura. O brasileiro não tem, nos nomes não tem significado. Mas no povo de Israel tem. E é isso que por isso Moisés queria, naquela desejo de conhecer a cultura israelita, do povo dele, ele queria saber Deus, o que significava, como ele deveria chamar de Deus, porque aquilo mudaria a vida dele. E ele falou, sou o que sou.
Garanto, né? Garanto, a Bíblia traz isso, que Moisés, ainda com um pouquinho de resistência, mas ele foi transformado. Então Moisés entendeu que isso não se descobre apenas de ouvir falar. Nós podemos aqui vir falar aqui, eu, pastor João, Cristiano, Fábio, qualquer um outro que vim pregar aqui, podemos falar isso aqui quarta, domingo, passar ano, sair ano, incansavelmente. Falar todos os sermões, todos os estudos que fizermos, quem é Deus, Jesus Cristo, a obra dele. Mas se você não conhecer, não tiver esse encontro como teve Moisés, não vai resolver. Você pode até saber como ele se chama, pode até saber o nome dele, mas você não vai conhecer. Como nós sabemos, né? Aqui eu sei o nome de todo mundo, mas lá na sua casa eu não conheço como você age. Só um pouquinho, às vezes. Mas o comportamento de cada um ali, na dinâmica familiar, às vezes como pastor a gente acaba, né, por força do ofício, conhecendo um pouco da dinâmica familiar. Mas lá no íntimo de cada um, eu não sei. Você é que vai saber. Agora os da sua casa conhece. Aí vai saber como que é realmente, como cada um é. Às vezes lá, depois de muitos anos, ainda tem algumas surpresas, né? Agora imagina com Deus, que para a maioria, infelizmente, ainda era aquele ser distante. Ainda está naquele ser distante. Não sei ainda quem é. Lógico, né? No Antigo Testamento, ele foi sendo revelado aos poucos para que nós pudéssemos conhecer. Então, o sentido de que eu sou revela a existência real, concreta de Deus. Deus fala para Moisés que eu sou, eu existo. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser que existe desde o início, ou não tem início, né? Sempre existiu, sempre existirá. Então não é um Deus produzido, fruto da imaginação de alguém como ele conhecia lá no Egito. Porque, cá entre nós, todos os deuses aí que não é Deus, teve um início. Alguém o criou, alguém deu um nome, alguém, né, falou que ele faz isso, que ele faz aquilo. Pode estudar todas as histórias, e algum desses deuses aí que não é Deus, alguém teve que criá-lo. Alguém teve que determinar o que ele faz, diferente de Deus. Ele simplesmente falou assim, eu sou. E pronto, eu sou o que sou, e é isso que importa. Então ele é o Deus Todo-Poderoso, com autoridade sobre todos nós. E não há nada nem ninguém que vai mudar isso. Sem início, sem fim. Agora cantamos assim, eu sou alfa, sou ômega. O pastor até explicou o significado. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Lembrando que a Bíblia que chegou até nós, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, por isso tem a canção aí que se faz alusão ao alfabeto grego, que nós conhecemos, foi traduzido para alemão e se estendeu, foi indo até chegar em nós. Ele é o Senhor de toda a existência. Ele é aquele que era e será eternamente, segundo Hebreus 13, 8. Então, é o Deus que existe de todo sempre e o será para sempre. Quando ele foi dito a Moisés, né, que Abraão, Isaac e Jacó o conheceram e se tornaram homens de renome, porque Deus assim os escolheu para que eles pudessem ser reconhecidos como um Deus eterno nesses três personagens bíblicos. Esses três homens que creram em Deus, Deus demonstrou sua eternidade através deles. E em segundo lugar, agora nós devemos, conhecendo um pouco mais de Yahvé, conhecendo um pouco mais de Deus. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que buscam. Está escrito em Salmos 9, 10. Então, os que conhecem o nome de Deus e confiam nele. Faz sentido, é obrigatório saber o nome de Deus? Como eu já disse, né, o nome exato se convencionou que é Yahvé, mas o nome exato de Deus se perdeu, ninguém sabe. Mas aqueles que conhecem o seu nome, pelo menos por Yahvé, eu sou o que sou, confiam nele. Confiem em Deus e
jamais deixará de o buscar, porque sabe com quem está lidando. Então Moisés, como eu disse, né, ainda não conhecia Deus pessoalmente, né, por ele ser educado lá pela filha de Faraó, ele começou desde criança a cultuar outros deuses, a buscar uma cultura, uma religiosidade segundo os moldes egípcios, lógico, né? Crescido dentro do palácio do Faraó, com todo o aparato, com todos os homens mais inteligentes do mundo naquela época. O Egito naquela época era uma grande potência, tinha todo o conhecimento em ciência e tudo no Egito. Então Moisés foi educado ali para ser um homem muito inteligente, conhecedor de muitas das coisas. Mas ele ainda não conhecia Deus, não sabia. Depois que teve a experiência lá de ver um egípcio maltratando o povo de Israel, e ele foi descobrindo, vai puxando a história. Descobriu que ele era judeu, pertencia a outro povo e pertencia a um Deus de verdade, não um Deus fabricado por homens. E ele começa a se questionar sobre isso. Mas a resposta misteriosa de Deus, eu sou o que eu sou, revela que ele é muito mais poderoso do que Moisés podia pensar. E glorioso, e muito mais glorioso que nós possamos supor. Às vezes eu me pego, né, tenho compartilhado isso com os irmãos, enquanto eu paro, fico tentando imaginar. Já sei, eu já é aquelas coisas que a gente parece criança, né? Mas a gente erra, né? Eu já sei da resposta que eu não vou conseguir, que eu não vou ter. Mas mesmo assim eu começo a imaginar o tamanho da glória, do poder de Deus. Você começa a imaginar, você olha para a natureza à sua volta, a grandeza, né? A lua, eu gosto muito dela de ver quando ela está cheia, quando ela está se pondo. Já viu a lua quando ela está se pondo, na hora que ela está fazendo a passagem lá para cheia? Tanto que ela fica espetacular. Aí eu fico olhando assim, o homem, apesar de toda a sua capacidade, jamais ele daria conta de fazer algo tão esplêndido assim, não é? Aí a gente começa a imaginar, às vezes até delirar, né? De imaginar o tamanho da glória do poder de Deus. Mas isso às vezes faz bem, para a gente reconhecer a grandeza desse ser tão supremo quanto a nós. E ao mesmo tempo tão presente, né? Você dá a impressão que você chegar ali, você vai pegar na lua, né? Lógico que é só a impressão, né? Que você for andando, não vai conseguir. Mas é algo assim que não tem como humanamente explicar. É só mesmo crendo nesse Deus poderoso, conhecendo esse Deus supremo. E é isso que Moisés teve naquele dia. E é isso que a Bíblia toda, quando você lê, vai te dizer. Para você conhecer Deus, para você fazer parte da vida de Deus. Porque as outras coisas, tudo vão acabar, tudo vão passar, todo o conhecimento humano, toda a grandeza, todas as conquistas que nós conseguimos, tudo vai ficar. Mas a glória de Deus não vai. E olha que eu estou falando de grandeza, de belezas aqui, neste mundo. Imagina como vai ser o céu, hein? Que não vai precisar de sol, que o próprio Deus, a própria luz, o próprio Deus que vai iluminar tudo. Imagina, se o sol, a lua já é uns astros assim que nos encanta, imagina o próprio Deus, a própria presença de Deus. Então é algo realmente que às vezes nós ainda brincamos aí de servir a Deus e só brincamos, não levamos a sério. E em terceiro lugar, a revelação parcial de Yahvé no Antigo Testamento. Então Deus, ao longo da sua história, né, volta um pouco às aulas de seminário, até lemos um livro aí, né? Vocês lembram, né? A Revelação Progressiva de Deus. Acho que era mais ou menos assim o nome do livro, né? É assim mesmo, né? Revelação Progressiva de Deus no Antigo Testamento. Então Deus foi se revelando ao homem aos poucos. Foi se revelando, se mostrando quem ele era, o que ele faz
e o que ele espera do homem. Então, aos poucos, Deus foi se mostrando, o próprio Jesus Cristo, quando o anjo do Senhor descia, era o Jesus Cristo, e foi se revelando, preparando o povo para até a vinda de Jesus Cristo, foi, digamos, o ápice da revelação de Deus. Hoje em dia tem mais revelação de Deus? Não. Toda a revelação está contida na Bíblia. Fechou-se a revelação na ação de Jesus Cristo. Hoje ele nos continua dando compreensão da sua revelação. Ele aclareia nossas ideias, nossa mente, para que nós possamos compreender a sua revelação, o seu projeto, o seu plano de vida, de redenção, de busca daqueles que ele escolheu para servir. Então, o seu nome, as suas características, as suas qualidades, a sua reputação, foi sendo revelada progressivamente no Antigo Testamento até chegar em Jesus Cristo. Aí foi a plenitude dos tempos, na revelação suprema de Jesus Cristo, o plano eterno de Deus para trazer o homem até ele. E lógico, eu ia falar o segundo ápice, mas o segundo ato, por assim dizer, de excelência, de grandeza indiscutível, vai ser a próxima vinda de Jesus Cristo. Já uns 2 anos atrás, eu fiz um sermão específico sobre isso, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, né? E vai ser, quando a gente não compreende um pouco da Bíblia, a gente fala assim, mas eu queria estar aqui vivo para ver. Mas aí quando a gente vai lendo, estudando, e lendo alguns autores que sabem bem mais do que eu, vai ser visível e vai ser entendido, compreendido por toda a criação. Ou seja, quem já morreu, quem estará vivo. Então não é preciso necessariamente que eu esteja aqui para ver Jesus Cristo voltando. Aliás, a própria Bíblia já diz que a água dará os seus corpos, o fogo dará os seus corpos, e acho que vão até primeiro do que nós presenciar. Presenciar não, que vai ser tudo ao mesmo tempo, mas comparecer diante de Deus. Então é algo espetacular. Então, hoje, a revelação de Deus, ela já foi para o homem, já está completa. Agora, todo mundo já compreendeu? Ainda não. Infelizmente, ainda não. Tem muita gente aí já um pouco mais adiantado, outro tentando compreender, mas Deus está se mostrando, dando compreensão da sua revelação a cada dia. Então, em diversos episódios do Antigo Testamento, Deus se manifestou através da natureza, do seu agir. Ele falou, instruindo o seu povo, o defendeu, guardou o seu povo. Ele protegeu contra as outras nações, ele interferiu na vida das pessoas, ele consolou e advertiu o povo. Ou seja, mesma coisa que ele está fazendo hoje. Agora, a mesma coisa do povo naquele tempo, somos nós hoje. Coração endurecido, ouvidos tapados, olhos fechados para o agir de Deus. Incrível, né? Toda a revelação de Deus já foi colocada diante de nós, mas a maioria das vezes nós estamos com os olhos fechados, com os ouvidos tapados e com a mente fechada para o agir de Deus. Estamos muito preocupadinhos com as nossas picuinhas do dia a dia. Isso, aquilo, besteiras e mais besteiras infindáveis. Achando que aquilo ou outro fruto da minha ideia é que vai me dar prazer, que vai ser melhor para mim. São coisas até boas, mas são passageiras. Agora, quando eu busco a Deus, quando eu conheço Deus, eu sei que todas essas coisas que eu espero que me aconteça aqui nesse exato momento, são coisas boas, mas que são de menor importância. O que importa realmente é eu estar com Deus. Eu viver nessa firme esperança de saber que Deus está me esperando na eternidade. Tem preparado um lugar para mim. E eu nem vou entrar no mérito da questão que quem não é salvo, porque não compete a mim. Já falei isso em outros sermões também. Não me compete. Né? Se suas atitudes demonstram isso ou não, cada um seja sincero na sua avaliação. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, escrito por Moisés, passando pelos profetas, encerrando em Malaquias, Deus foi se manifestando
aos povos com amor e justiça. Jamais deixou de amar seu povo, mas também jamais deixou de agir com justiça. Então não se engane, Deus é amor em mais alto nível, além da nossa compreensão, mas que Ele é justiça também é. Todo mundo quer um Deus de amor, não quer? E o Deus de justiça? Complicado, né? A maioria não quer. Mas não tem como. Deus, como nós já estudamos aí uns tempos atrás na escola bíblica e na sala de adultos, né? Deus é indivisível, não tem como ser departamentalizar. Deus agora eu quero ele assim, eu quero do outro jeito. Não tem como. Então essa revelação parcial de Deus, de Yahvé no Antigo Testamento, foi parcial até chegar em Jesus Cristo. Hoje ele está na sua totalidade. Lembrando, Carol, que agora são compreensões que Deus vai nos dando da sua revelação total. E em quarto lugar, então a revelação completa de eu sou, que agora está no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Então Deus, através da sua intervenção no mundo e do seu relacionamento com o seu povo, que era o povo de Israel, e também com os gentios, que somos nós, que agora fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, que é a noiva de Cristo, que é o seu povo santo, eleito, escolhido, independente de ser judeu ou não, sendo salvo, é povo de Deus. Então, ele se revela que ele é um Deus único, que eu já até tinha dado uma adiantada, mas em 3 pessoas. E hoje em dia nem se fala mais, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, também, né? A teologia hoje não se trabalha mais assim, as 3 pessoas. E eles trabalham de forma misericordiosa nas nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não compreenderíamos quem Ele é. Não saberíamos quem é este Deus maravilhoso. E elas são reveladas, né, então, de forma misteriosa dentro da Bíblia. A ciência já quis provar tantas coisas aí relacionadas à Bíblia. Algumas, né, já chegaram à conclusão de algumas narrativas bíblicas. É mais fácil comprovar pela fé do que pela ciência. E às vezes a fé, a própria Bíblia, é mais fácil de acreditar que na ciência, que a ciência começa a inventar tantas histórias. Lembro uma vez um pastor que contou a experiência dele, que foi num congresso lá, e aí o povo falando que esse fóssil aqui tem não sei quantos milhões de anos, ou tantos mil anos, e ele colocou um peixe bem grande, enterrou no barro lá, na propriedade da fazenda do pai dele, perto do rio, deixou lá 5 anos. Aí foi, tirou, mostrou para ele lá, quantos anos? O povo estudou lá, isso aqui tem 500 mil anos, tem 1 milhão de anos. Ele falou assim, mentira, foi registrado tal dia, fotografia, a internet tem 5 anos. Ou seja, então, é melhor e mais saudável para nós crer nesse Deus. Ciência ajuda, lógico, não descaracteriza a ciência, mas o nosso Deus, e essa revelação completa no Novo Testamento, temos que ter fé. Aliás, Paulo já escreve aos Efésios. A fé é um dom dado por Deus. Ele vai nos dar essa fé, essa condição de crer. Então nós somos privilegiados por ter essa fé em Deus, por crer nessa revelação de Deus. Então no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, o Deus encarnado e o Espírito Santo que manifesta como Consolador, está manifesto a revelação completa de Deus. Desvendando até onde Deus quer os seus mistérios. Da agora para frente, como é o céu, como eu já disse, às vezes eu fico meio divagando aí, né, pensando, ainda não compete a nós compreender. Como que vai ser lá? Só sei que vai ser a melhor coisa que existe. Mas não me pergunto, que eu não vou nem tentar, porque eu não sei. Mas tudo isso é possível por Jesus Cristo, pelo seu perdão na cruz para aqueles que o creem, para aqueles que foi dada a condição de crer em Jesus Cristo. Então, como vemos na Escritura, né, Yahvé, ou eu sou, é o único Deus verdadeiro. Fora dele não existe nenhum outro Deus. Nada, nenhuma invenção humana. Quando nós vamos
com o tempo, a gente vai adquirindo alguns conhecimentos, como vocês já sabem, né, até porque eu falo isso constantemente. Vim na cultura católica, e quando eu, né, lá naquele tempo, lá, nunca fui de beijar santo, graças a Deus, aí fui compreender a Nossa Senhora Aparecida, como que surgiu. Para mim era normal, mas depois que eu conhecia Jesus Cristo, de fato e de verdade, eu fico admirado. Um pescador lá no rio, que esqueci teu nome, lá de São Paulo, pescando, encontrou uma imagem lá, sem a cabeça ainda, e começou a adorar, a venerar. Que venerar, vocês sabem o que é o significado de venerar? Hã? Fala. Ninguém sabe o que significa venerar, você não foi católico? Significa adorar. Então, quando alguém falar para você que venera um santo, ele está adorando. Então, toda a veneração, toda a adoração começou do fruto de achar uma imagem sem cabeça dentro do fundo de um rio. E eu fico imaginando, toda a revelação que Deus deu lá a Moisés, aos outros, antes de Moisés, depois de Moisés, e chega até nós, é descaracterizada. E é mais fácil acreditar numa imagem que nem cabeça tinha. Não faz diferença se ter ou se não ter cabeça, também não vai mudar nada. Então nós precisamos conhecer esse Deus, ter uma intimidade com Ele, para tirar das nossas mentes todas essas idolatrias, todas essas crendices, todas essas burrices que nós temos por aí. Deixar de mão de eu mesmo ser o meu Deus. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu esvazio de mim mesmo. Mais eu vou tirar de dentro de mim o desejo de servir a eu mesmo, de ser feita a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Moisés, você pensa que Moisés naquele dia lá, ele queria servir a Deus? Se você ler lá a narrativa bíblica lá de Moisés, ele não queria. Tentou arrumar desculpa de todo jeito, mas eu não sou eloquente, eu não sei, o povo não vai me escutar, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas quando ele morreu, ou sei lá se morreu, né? Não vou entrar nesse mérito agora, no final da história de Moisés lá com Deus, ele não tinha nenhuma dúvida de quem era Deus. O grande eu sou havia o transformado. Mas foi assim? Não, ele andou 40 anos servindo a Deus e ao seu povo, fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, né, quando Deus queria acabar com o povo, Senhor, não faz isso não, acaba com o seu povo, não. Vamos lá, vai de novo. Insiste mais um pouco o seu povo. Então Moisés aprendeu literalmente quem era Deus. E eu posso perguntar para você, hoje, você dá conta de responder para você? Conhece a Deus? Daria conta de chamar Ele por nome? Reconhecer o nome de Deus onde você for? Teria essa intimidade com Deus? Lembrando que depois lá de Enoque, Noé, Abraão, aí foi Moisés, uma das pessoas que falava diretamente com Deus, face a face com Deus. Depois de lá para cá, foi só diminuindo. Hoje em dia, será que tem uma pessoa que fala diretamente com Deus? Não sei. Nem vou responder porque realmente eu não sei. Mas para encerrarmos então, a essência, a excelência e a glória de Deus, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ainda é um mistério. A essência, a excelência, como eu disse, ainda é um mistério. Nós não conhecemos. Por que não? Porque ele não se revelou na sua totalidade, a sua essência. A revelação daquilo que ele quer que nós saibamos, ele já revelou. Mas nós vamos descobrindo à medida do que nós vamos caminhando com ele. Lembrando, ou seja, então, você só vai conhecê-lo se você andar com ele. Já dizia aquele ditado, quer conhecer uma pessoa? Coma no mínimo um saco de sal junto com ela. E você vai conhecer. Como que você quer conhecer Deus se você não anda com Ele? Se você não conversa com Ele? Se você não, como os jovens, se não troca uma ideia com Ele? Não vai conhecer.
Aí quando a gente chega e fala a vontade de Deus, a pessoa vai boiar, né? Vai, não sei, não conheço, não sei nem quem é. E em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora nós conhecemos Deus uma parte, até onde Ele nos revelou quem Ele é. Mas na glória eterna nós o conheceremos pessoalmente. E eu particularmente anseio por esse dia, de estar na presença do meu Deus, o glorificando eternamente. Espero que seja um desejo, um anseio de cada um de vocês, de estar lá conhecendo eternamente Deus. Mas, enquanto esse dia não chegue, ande com Deus neste tempo. Faça como Moisés, tenha esse encontro e que esse encontro dure, você servindo, andando com Ele até o final dos seus dias. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja revelando o teu nome a nós, o grande eu sou, aquele que é simplesmente o que é, poderoso, eterno, soberano sobre todas as coisas. E que essa revelação a nós, essa compreensão de quem é o Senhor, possa, Deus, trazer em nós o desejo de estar ao seu lado, caminhando com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.